Olá, gente do bem! Que alegria poder estar falando com vocês aqui hoje. Eu sou Maria da Penha, atualmente trabalho com a terapia Aura Master e hoje eu gostaria de estar colocando o meu ponto de vista sobre um tema muito importante, sobre um tema que nós somos convidados hoje a uma mudança pessoal, que é a inteligência emocional. Eu digo que eu vou colocar o meu ponto de vista porque o que eu vou falar é a partir dos estudos, das experiências e das condições que eu tenho hoje. E a partir dessas condições, vivências, experiências pessoais, é que eu tirei alguns conceitos no qual eu vou estar falando que seria, ao meu ver, neste momento, inteligência emocional. Por que eu digo neste momento? Porque nós somos seres humanos em constante transformação e a decisão no momento é de cada um diante das decisões individuais, das emoções que tem a partir das vivências e experiências anteriores. Então eu digo para você e te peço, nesse momento, que você, primeiro, me dê a oportunidade de falar o meu ponto de vista. Segundo, que você viva esse momento com total intensidade, até porque não existe passado, porque já foi, não existe futuro, porque não sabemos se vai chegar ou não, e que só existe para cada um de nós, para qualquer mudança que a gente deseje fazer, o nosso presente. As ações, as modificações e grande parte dessa inteligência emocional vem da condição da gente identificar e saber viver o nosso presente. O presente faz com que você, a partir dos seus sentimentos e emoções, tenham reações e sentimentos que modifiquem o seu futuro. O passado já foi, apenas alguns gatilhos foi guardado no seu subconsciente, que são colocados todo o tempo à disposição das suas próprias atitudes, mas que se você não identificar, você passa a eles te governar e não você os governar. E é isso que eu te convido hoje. Te convido hoje a viver esse momento com tamanha intensidade, com tamanha alegria, que faça com que você experiencie o melhor momento da sua vida. Porque é assim que a gente tem que viver. O momento atual, o momento presente. Saber lidar com essa inteligência emocional é identificar quais são os seus sentimentos e emoções e a partir dessa consciência dos sentimentos e emoções você poder gerenciar as suas atitudes diante dos desafios diários. Então eu digo para você, gente, que tema desafiador. Qual de nós já não teve uma atitude impensada que se esperasse um pouquinho mais já não teria daquela forma? Qual de nós já não desistiu de viver alguma coisa desafiadora por medo, por insegurança, por não saber lidar com esse processo de medo? E quem de nós, por exemplo, já não soube não identificar uma atitude porque a gente não sabia que emoção que estava vivendo naquele momento? Então, inteligência emocional é você começar um grande processo de autoconhecimento. E eu posso te dizer que isso não é fácil. Autocontrole e autoconhecimento faz você gerir as condições favoráveis a qualquer mudança, porque as mudanças acontecem dentro de nós, para que a partir dessas mudanças pessoais a gente consiga então mudar o mundo, quem sabe, mudar o nosso entorno e através dos nossos pensamentos e sentimentos a gente ter reações melhores e mais condizentes com o que a gente deseje ou com o que a gente fale, que muitas vezes a nossa fala não condiz com os nossos sentimentos, muito menos com as nossas ações, porque as nossas ações elas têm muito mais a ver com os nossos sentimentos do que com as nossas falas e os nossos pensamentos. Às vezes pensamos, você tranquilo. E dentro de um sentimento que ali foi colocado para você, de repente, num desafio, você só expressa raiva. Então, que seria, né, gente, essa questão de inteligência emocional? A inteligência emocional, ela é uma capacidade que o ser humano tem de identificar seus sentimentos e emoções para melhor geri-los.
E isso não foi colocado nos bancos escolares, por isso a gente tem tanta dificuldade de ter esses processos internos. Nós fomos convidados a todo tempo a olhar para fora, não a olhar para dentro. E a olhar para dentro diz e faz com que você tome responsabilidade dos processos externos. Em vez de você acusar, você precisa identificar quais são esses processos que têm a ver com os seus pensamentos e aí sequentes aos seus sentimentos que fazem com que você tenha algum tipo de reação adequada ou não adequada de acordo com seus próprios pensamentos. E como a gente então identifica isso no nosso dia a dia e quais são as técnicas que a gente poderia estar utilizando para que a gente pudesse gerir de uma forma mais favorável essa inteligência? Essa inteligência, ela é construída através de vários fatores. Vou dizer 3 processos aqui escolhidos para que a gente possa simplificar o nosso vídeo. O primeiro processo que a gente tem que fazer é identificar as nossas forças e fraquezas. Quais são os sentimentos que nos trazem mais valia e quais são os sentimentos que nos trazem menos valia? Quais são os processos internos que nos fazem agir de uma determinada forma que até mesmo a gente não considera favorável, mas que a gente acaba fazendo? Então, identificar suas forças e fraquezas faz com que você consiga gerir melhor as suas reações e consiga, então, ter atitudes mais condizentes com seus próprios pensamentos e sentimentos. Então, identificar suas fontes, as suas forças e fraquezas é um passo. O outro passo é tentar se colocar na visão do outro. Toda vez que a gente consegue se colocar na visão, no lugar do outro, a gente começa a entender qual é o ponto de vista que esse outro está vendo mediante aquele fato. E aí, dentro de uma visão até de entendimento que o outro tem outros pontos de vista, a gente começa a reduzir as nossas ações para que aquela ação geral fique menos inflada, né? Fique mais compatível com o que você considere melhor, né? E mais favorável à atitude. Por exemplo, se você quiser ter uma atitude de paz no mundo, você precisa ser a paz no seu dia a dia. Se você quiser ter uma atitude no mundo de união, de amor, você precisa ser amor no seu dia a dia. Senão as suas atitudes e os seus pensamentos não são compatíveis com as reações que você quer gerar. Então, vamos perceber esses pontos, nossas fraquezas e nossos pontos e nossas forças. Precisamos perceber então também e se colocar nesse olhar do outro. E uma outra questão que é importante dentro desse processo é a escuta ativa. A escuta ativa é permitir que o outro fale o ponto de vista dele e que a gente tenha pelo menos a paciência de ouvir todo o pensamento antes da gente cortar, mesmo que não seja uma questão que a gente considere interessante, mas que a gente tenha essa sabedoria da escuta ativa, de escutar o pensamento do outro até o final para ver se a gente compreendeu mesmo. E num determinado momento, se a gente tem uma atividade, um determinado pensamento, você repita para o outro: vem cá, foi isso que você me disse? É isso que você está entendendo? Porque às vezes ele também não conseguiu expressar o sentimento dele e você não conseguiu entender quais são as formas de pensamento do outro. Então essa empatia de você conseguir ter a simplicidade de primeiro se colocar em silêncio para ouvir o outro e segundo de colocar qual foi a sua ideia, né, mediante a ideia do outro, faz com que chegue a um denominador comum, né? E outra questão que também é muito importante nesse processo é identificar as emoções negativas que existem dentro de todos nós. Por exemplo, existem alguns gatilhos que a partir de uma determinada situação a gente já tem aquela atitude para evitar alguns medos, alguns traumas, algumas questões que já nos foram colocadas em situações anteriores. Então, identificar o que nos traz medo, identificar o que nos traz raiva, identificar o que nos traz estados depressivos, faz com que a gente consiga, não, olha, nesse momento eu estou ficando com muita raiva, então o que eu vou fazer para que isso diminua em mim, para que eu consiga continuar escutando o outro, para que eu consiga continuar estabelecendo a paz a qual eu tanto desejo, né? Então essa é uma questão.
também muito favorável a essa inteligência emocional no nosso dia a dia. Outra questão, né, que a gente pode estar falando, e essa foi uma, né, essa foi uma das técnicas, um dos passos, que é identificar, entender para poder modificar. Outra questão é a técnica de você se responsabilizar pelo processo. Na situação, né, do entendimento, né, na situação dos desafios vividos, quando você para de identificar o que o outro pode mudar e você começa a identificar o que você pode mudar, você começa a se responsabilizar pelos atos. Então, dentro de uma situação, por menos que você tenha achado certo, você vai perguntar a você mesmo, bom, tá ótimo, ele teve aquela reação. O que eu posso fazer para que a minha reação seja o mais favorável com esse momento? Então, a ação e a atitude da mudança está em você e não no outro, entende? Então, é uma maturidade que nos leva, então, a essa inteligência emocional. E como terceiro ponto de perspectiva, né, dentro dessa inteligência de autocontrole, é a respiração. A respiração também nos indica grandes sentimentos que estão naquele momento para serem colocados a favor do grupo, que nos tiram ou não desse sentimento favorável ao que a gente deseja continuar. Por exemplo, se eu estou começando a ter uma respiração mais ofegante, eu sei que aqueles processos estão me trazendo raiva e que a partir de uma respiração mais consciente, ou seja, ao contar até 10, né, eu consigo voltar à calma e eu consigo voltar a uma condição neutra. Não neutra no sentido de deixa o vento me levar igual o Zeca Pagodinho, mas é no sentido de, ele tem um ponto de vista, eu tenho outro ponto de vista, e nesse momento cada um fica com o seu, eu não quero nem vencer o dele, nem ele vencer o meu. Então é esse momento de você serenizar, contar até 10 e esperar para ver se numa reação futura você consegue ter uma atitude mais favorável com os sentimentos que você deseja. Então eu pergunto para você, quais são os sentimentos que você deseja colocar no mundo hoje? São sentimentos de paz? São as emoções da alegria, do bem viver? São as emoções de praticar o amor? Então é isso que você precisa viver. Inteligência emocional é você pegar a responsabilidade para você e dentro do seu universo você promover mudanças que façam com que todo o seu entorno também possa estar contemplando e vivendo essas experiências através da sua experiência, através da sua atitude. Experiência são questões individuais. Não queira que o outro seja o que você já é. Talvez ele não tenha passado pelos mesmos processos que você. Tenha paciência com você e tenha paciência com o outro, para entender dentro desses processos de comum união o que você pode mudar em você para que você transforme um mundo cada vez melhor, um mundo mais humano, um mundo mais favorável de ser vivido. Então eu deixo hoje aqui para você um grande sentimento de paz e que através dessa nossa luz individual a gente possa estar iluminando mais esse mundo. Um mundo em que a gente possa ouvir o outro ser humano como um complemento da nossa própria vivência, da nossa própria existência. Quando a gente acredita que a gente é um ponto de luz, a gente é ligado a um ser maior, a uma matriz original que nos construiu, a gente passa a entender que nós todos somos um, formamos uma só consciência e que a partir da minha mudança eu mudo o meu entorno, eu mudo a minha energia e a partir dessa energia a qual eu me conscientizo que precisa ser favorável, que precisa ser uma energia de amor, eu mudo o mundo. Então que esse meu sentimento de mudança, esse meu entendimento de inteligência emocional possa levar ao seu coração o desejo de viver esse dia como um dia ímpar na sua vida e que hoje mesmo você comece a ver quais são os sentimentos que você precisa controlar. Quais são as atitudes que você precisa ter para que você promova um mundo com mais amor, com mais alegria? Nós viemos aqui para sermos
pontos de luz a favor do bem. E a partir disso, vivermos a nossa missão de alma, que é sermos felizes. Um beijo no seu coração. Até breve.